Lembram-se desse caso? Não tem como esquecer os 2 irmãos mortos num incêndio na casa onde eles viviam, não é? Um vivia com o padrasto, o outro era pai do garoto. Pois bem, a polícia acaba de divulgar o resultado da investigação sobre as mortes de Joaquim, de 3 anos, e Cauã, de 6. Acredite, infelizmente, com muita dor no coração, porque a gente não queria que um homem, não é tão próximo a eles, fosse capaz de fazer um crime como esse que a polícia está dizendo que ele fez, e inclusive está preso por isso. Os garotos foram vítimas de abuso sexual e de agressões antes de morrerem num incêndio criminoso. Veja. Para a polícia, o caso está concluído. Jorgival Alves abusou sexualmente do filho e do enteado antes de incendiar a casa onde eles estavam. Ele abusou, de ambas as crianças, ambas as vítimas, do Joaquim e do Cauã. E após esse perverso ato, ele agrediu as vítimas a ponto de deixá-las desacordadas, porém ainda vivas. E feito isso, as colocou no quarto das crianças, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um líquido inflamável, ateou o fogo, com a finalidade de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente. O inquérito policial deve ser encaminhado à justiça na próxima semana. A perícia concluiu que as crianças também foram agredidas por Jorge. E o mais terrível ainda, o incêndio teve início com os meninos ainda vivos. No banheiro da casa foi encontrado vestígio de sangue de Joaquim. No quarto das crianças foi achado combustível. O crime foi no dia 21 de abril em Linhares, no Espírito Santo. Os irmãos Cauã Salles Bukowski, de 6 anos, e Joaquim Alves Salles, de 3 anos, foram encontrados mortos na casa onde viviam. No primeiro momento, Jorge, que é o pai de Joaquim e padrasto de Cauã, disse que os meninos morreram no incêndio que atingiu apenas o quarto onde as vítimas dormiam. Nossa equipe conversou com ele no dia seguinte. Por volta, mais ou menos, acho que de umas 2 horas da manhã, eu escutei a babá eletrônica, os gritos deles, e eu entrei e empurrei a porta do quarto deles, que estava entreaberta. Eu só havia encostado por causa do ar-condicionado, entrei, e quando eu entrei eu escutei os choros deles, as gritarias, eles gritando, pai, 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 pai. Só que eu pus a mão na cama, queimei minhas mãos, eu pus a mão na cama e não consegui pegar. Eu creio que Cauã desceu para a cama de baixo, porque era uma beliche, para tentar salvar o irmão. Eles se abraçaram e eu não consegui, o fogo estava muito quente, eu queimei meus pés, as minhas mãos. E eu saí, eu estava só de cueca, gritando. Comecei a desesperar, 2 vizinhos, 2 pessoas que estavam passando vieram, me tiraram da casa. Após atear fogo no local onde as crianças estavam, a investigação concluiu que Jorge ficou andando de um lado para outro, dentro da casa, sem abrir as portas. Depois disso, vizinhos arrombaram o portão e tentaram prestar socorro, mas já não havia mais o que fazer. As lesões apresentadas por Jorge eram incompatíveis com o cenário e o volume de incêndio. A gente formula todas as hipóteses possíveis. O que é possível ter acontecido compatível com essas informações que a gente tem do incêndio com base nos dados coletados. E a gente começa a confrontar essas hipóteses com os dados. Muitas vezes o confronto da hipótese é meramente um processo mental, de você ver que não encaixa, de uma incompatibilidade. Às vezes você faz testes laboratoriais, como aconteceu aqui com algumas das nossas informações. E nós usamos também um artifício para uma das hipóteses para reforçar o que a gente já vinha fazendo, que foi uma simulação computacional. Mas ela foi para agregar, porque mesmo sem ela, a incompatibilidade com os dados já era possível a gente tirar algumas conclusões. Depois de 3 perícias na casa da família e do suspeito ser interrogado por 2 vezes, ele teve a prisão temporária decretada por 30 dias. Depois que esse período foi concluído, a polícia e o Ministério Público pediram a prorrogação da prisão. Durante o incêndio, apenas Jorge e os meninos estavam na casa. Juliana Salles, mãe das crianças, estava num congresso em Minas Gerais com um filho mais novo do casal. A polícia concluiu que ela não teve participação no crime. Por isso, Juliana não é investigada. Não há qualquer indício de participação, coautoria ou conivência por omissão da pastora Juliana. Então, os autos, até o momento da investigação, não tem qualquer indicativo
desenvolvimento dela. Jorge foi indiciado por duplo homicídio triplamente qualificado e por 2 estupros de vulneráveis. A soma das penas máximas podem chegar a 126 anos de prisão. O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Nilton Rodrigues, também falou sobre a conclusão das investigações. Esse caso nos deixa estarrecido pela monstruosidade, aqui eu falo como um pai, pela monstruosidade, pela perversidade. As investigações, os laudos produzidos são esclarecedores, são definitivos e são inegáveis. Repito, inegáveis. Nós estamos lidando, sim, com um monstro. Não resta dúvida que o incêndio teve como causa a ação humana. Pois bem, eu vou direto para Linhares, no interior do Espírito Santo, com o nosso querido apresentador e repórter lá da TV Vitória. Aliás, quero agradecer a grande audiência do Cidade Alerta em Vitória. O programa está um sucesso, eu agradeço muito aos capixabas. Me diga uma coisa, ô Douglas Camargo, a polícia acredita que ele realmente agiu sozinho ou ele pode ter tido ajuda de alguém? Porque é muito crime atrás do outro para uma pessoa só, né? Olá, Bate, boa tarde para você, boa tarde a todos. Receba os abraços de todos os capixabas também que te acompanham aqui no Espírito Santo. Olha só, diante desse caso, Bate, a polícia acredita sim que ele tenha agido sozinho, tá? Pelo menos é o que apontam as investigações até agora, que a polícia conseguiu concluir, né? Agora, o que não bate é a versão, a declaração dele, que inclusive nós acompanhamos agora há pouco na entrevista, né? A polícia concluiu, após 30 dias de investigações, que Georgerval Alves abusou sexualmente das 2 crianças, o Joaquim, que é filho de sangue dele, e do Cauã, que era enteado dele, né? Ele, além de abusar sexualmente das crianças, ele também espancou as 2 crianças para que elas ficassem desacordadas, segundo a perícia da Polícia Civil aqui do Espírito Santo. E em seguida, matou as crianças, colocando fogo no quarto onde elas foram colocadas, onde elas estavam desacordadas. Ou seja, as crianças não conseguiram nem se defender porque elas foram espancadas. Em seguida, com alguma substância inflamável, ele ateou fogo no quarto das crianças e acabou dando essa declaração 2 dias depois na capital Vitória, quando foi colher o DNA dele e da esposa para tentar identificar as crianças. Deu essa entrevista, falou a versão dele, segundo a polícia, mentirosa, porque ele não tentou salvar as crianças e sim teria matado as 2 crianças. Bate. Tá certo, obrigado Douglas Camargo, que é sucesso de audiência também lá no Espírito Santo. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, você me chame aqui, por favor, Douglas.